como folha seca. Você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado vai lavar toda a dor do seu passado. História nova você vai contar, tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória, então seja fiel porque chegou a hora de contar um lindo testemunho. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado vai lavar toda a dor do seu passado. História nova você vai contar, tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória, então seja fiel porque chegou a hora de contar um lindo testemunho. E vai ser lindo esse testemunho para levantar aquele que caiu. E vai ser lindo esse testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho, a muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho, todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado vai lavar toda a dor do seu passado. História nova você vai contar, tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória, então seja fiel porque chegou a hora de contar um lindo testemunho. Oh glória, que eu e você seja fiel, meus irmãos, porque está chegando a hora de eu e você contar o nosso testemunho, meus irmãos. Gerar testemunho dói, meus irmãos, machuca, meus irmãos, porque é aprendizado, meus irmãos. Mas que eu e você se prepare, meus irmãos, para contar o meu e o seu testemunho, porque todos vão ter que ver que Deus abençoou a mim e a você, meus irmãos, porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque chegou a hora de mim e de você contar o nosso testemunho. E todos vão ver, meus irmãos, que Deus abençoa a mim e a você. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 13 e o versículo 26. Amém, meus irmãos? Jó, capítulo 13 e o versículo 26. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando eu e você somos moços, meus irmãos, quando eu e você somos jovens, né, que você não conhece a verdade, meus irmãos, a gente faz coisas que não agrada a Deus. Mas quando eu e você conhece a verdade, meus irmãos, a gente vai fazer as coisas que agradam a Deus. Porque conheceres a verdade vos libertará. E quando vocês somos jovens, né, meus irmãos, quando vocês somos moça, a gente faz coisas que não agrada a Deus.
né? Mas quando você aceita Jesus, meus irmãos, quando você conhece a verdade, meus irmãos, o nosso passado, Deus ele apaga, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que querem de todas as formas lembrar do teu passado. Porque quando você somos jovens, a gente faz coisas que não agrada a Deus. Quando você não conhece a verdade, né, meus irmãos? Mas quando você conhece a verdade, meus irmãos, a gente não vai fazer mais coisas que não agrada a Deus. A gente vai fazer coisas que agrada a Deus. A gente vai fazer a vontade de Deus. E Deus ele apaga o meu e teu passado, meus irmãos. Só que tem pessoas que insistem em querer lembrar o meu e teu passado. Mas o que importa, meus irmãos, é que Deus já esqueceu o meu e teu passado. O que importa é isso, meus irmãos. Que Deus apagou o meu e teu passado. Porque quando você conhece a verdade, meus irmãos, a verdade ela nos liberta. Só que tem pessoas que insistem em querer lembrar o meu e teu passado. Querer apontar o meu e teu passado. Mas o meu e teu passado Deus já apagou, meus irmãos. O que importa é isso. Não importa que as pessoas falem. Quem quiser falar do meu e teu passado, que fale, meus irmãos. Mas o que importa é que Deus apagou o meu e teu passado. Porque quando vocês somos jovens, meus irmãos, somos, né? Moça, moço, a gente faz coisas que não agrada a Deus, né? Porque a gente não conhece a verdade. Mas quando você conhece a verdade, meus irmãos, a gente não vai mais praticar as coisas que não agradam a Deus. A gente vai praticar as coisas que agradam a Deus. Porque o nosso passado, meus irmãos, ficou para trás. E o que importa é que Deus já apagou o meu teu passado. Não importa que as pessoas falem de mim e de você. Porque tem pessoas, meus irmãos, que insistem de todas as formas que ele lembrar do meu e do teu passado. Mas não importa, meus irmãos. Deixa quem quiser falar de mim e de você falar. O que importa é que Deus apagou o meu e teu passado. O que importa é que vocês estamos limpos, meus irmãos, perante a Deus. E que você queira agradar a Deus, não as pessoas, meus irmãos. Porque nem Deus agradou a todo mundo. Porque as pessoas sempre vão querer apontar o meu e teu passado. Por mais que você, né, esteja fazendo tudo certinho, tudo correto. Mas as pessoas sempre vão querer apontar o meu e teu passado. Mas o que importa, meus irmãos, é que Deus, ele sonda a mim e a você. O que importa é que Deus sabe que você está fazendo a vontade dele. Quem quiser falar de mim e de você, que fale, meus irmãos. Porque nem Deus agradou todo mundo. Imagine você que somos um pecador. Mas o meu e teu passado, meus irmãos, Deus, ele já esqueceu. Deus, ele já apagou, meus irmãos. Porque quando você conhece a verdade, meus irmãos, a verdade, ela nos liberta. E quem quiser falar de mim e de você, que fale, meus irmãos. Né? Porque é que a pessoa é Deus. O que importa é que Deus, ele, né, pensa de mim e de você. E que você venha querer agradar a Deus, não as pessoas. Porque quando você agrada a Deus, meus irmãos, a gente, né? Nós estamos, né, fazendo a coisa certa. Que você queira agradar a Deus, não as pessoas. Porque as pessoas sempre vão falar de mim e de você, meus irmãos. Mesmo você estando, né, certinho, mesmo você estamos correto, né? Mas as pessoas sempre vão querer apontar o meu e o seu defeito. Sempre vai querer lembrar do meu e do teu passado. Mas o meu e teu passado, meus irmãos, ficou para trás. Porque Deus, ele já apagou, meus irmãos. E que você queira agradar a Deus, não o homem, não o homem não, e a mulher, meus irmãos. Porque o homem e a mulher, meus irmãos, por mais que você faça, né? A gente nunca vai, né, ser bom o suficiente, né? Porque o homem e a mulher, né, meus irmãos, sempre vai querer apontar o meu e o teu defeito, né? Sempre vai querer nos apontar. Mas Deus não, meus irmãos, porque Deus, ele já apagou o meu e o teu passado. Deus, ele já, né, apagou, meus irmãos. E o que importa é isso, meus irmãos, que Deus apagou o meu e o teu passado. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. E senti que Deus de cantar esse louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus falou com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Amém, meus irmãos? E fiquem todos com Deus. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu a palavra, né? E fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.